Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aí de volta com os Planos de Estudos Tutorados de Minas Gerais, os PETs. Agora é o PET volume 2. Vocês devem ter percebido aí que o PET, né, dessa vez tem 6 semanas. Todo domingo tem vídeo novo aqui no canal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar também e compartilhar com os colegas de vocês. No canal também tem algumas gameplays, tem alguns vídeos interessantes de mitologia. Bom, então, se puder dar essa força aí pra mim, beleza? Então, pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Bom, essa semana o PET traz pra gente primeiro esse texto aí sobre o trabalho do detetive comparando com o trabalho do historiador. Olha só, o trabalho do detetive. Imagine um detetive que precisa desvendar um crime. Ele precisa usar ferramentas para procurar vestígios, ou seja, provas que o ajudem a explicar o que aconteceu. Com os vestígios encontrados, o detetive os analisa e reconstrói a cena do crime. Caso outro detetive também vá à cena e descubra outros vestígios, ele pode reconstruir o crime de uma maneira diferente, ou complementar a primeira versão. Da mesma maneira, para entendermos o passado, existe a profissão do historiador. Então, pessoal, esse texto ele faz uma comparação aí do trabalho do detetive com o trabalho do historiador. Quando um detetive ele vai investigar alguma coisa, ele vai atrás de pistas, né? Ele vai procurando ali elementos para ele desvendar o crime. O historiador, ele também vai atrás de pistas para tentar descobrir, né, o que aconteceu aí no passado. Ele vai atrás do que a gente chama de fontes históricas, né? O que é o historiador? O historiador é o profissional encarregado de estudar, pesquisar e analisar os acontecimentos do passado e seus impactos e relevância para a época atual. Esses acontecimentos dizem respeito à sociedade, economia, cultura, natureza, espécies, ideias e demais circunstâncias pertencentes ao cotidiano do ser humano. Então, o historiador é aquele profissional que vai pesquisar no passado, né, aquilo que aconteceu. Tem uma frase, né, que a gente já falou em outras aulas, que a história é o estudo dos homens no tempo. Essa frase aí do historiador Mark Bloch. E o historiador é justamente o profissional responsável, aquele detetive, né, que vai investigando o passado e descobrindo aí as coisas que aconteceram. O historiador, pessoal, ele utiliza o que a gente chama de fontes históricas. As fontes históricas são os itens, materiais ou imateriais, ou seus vestígios, que são produzidos pela ação humana. As fontes históricas são fundamentais para que o historiador possa realizar o seu trabalho de investigação do passado humano. Como que o historiador consegue descobrir o que aconteceu no passado? Não dá para ele voltar no tempo, não dá para ele pegar uma máquina, entrar lá, apertar um número e voltar para o passado. Então ele tem que procurar os vestígios que ficaram, né? Aquilo que ficou do passado, e ele tem que começar a estudar esses vestígios. Esses vestígios aí são as fontes históricas. O historiador, então, ele analisa essas fontes históricas para descobrir aí o que aconteceu no passado. Existem diferentes tipos de fontes históricas. Elas são divididas aí em alguns tipos. A gente tem fontes históricas escritas, que são jornais, revistas, documentos, cartas. Então todo esse material que tem algo escrito, ele pode ser uma fonte histórica, né? Desde que o historiador ele analise essa fonte e descubra coisas do passado através delas. As fontes visuais, desenhos, fotografias, pinturas, né, são fontes aí visuais que o historiador pode utilizar. As chamadas fontes orais, cantigas, entrevistas, lendas. Né? Então, em sociedades em que não se tem escrita, muitas vezes é necessário se olhar desenhos, ou então muitas vezes necessário, né, se analisar lendas, cantigas, né, desses povos, né, já que eles não têm uma escrita. Além disso, se for um fato que aconteceu a um período de tempo menor, é possível entrevistar alguém, né? Isso também é uma fonte histórica. As fontes históricas materiais, que é tudo aquilo que você pode tocar, né? Construções, roupas, brinquedos, objetos, etc. Tudo isso pode ser uma fonte histórica, né? Audiovisual, né? Então hoje a gente tem novas fontes, né? Essas fontes audiovisuais, o cinema, músicas, filmes, né? CDs, DVDs e novas fontes que vão surgindo, né? Redes sociais, páginas na internet, tudo isso são fontes históricas que podem ser utilizadas. Aqui a gente tem várias fontes, olha só. Um jornal ele é uma fonte
escrita, isso aí. E as imagens rupestres são fontes visuais. Uma construção como essa aqui, ó, o Coliseu, que fica lá em Roma, ela é uma fonte o quê? Uma fonte material, isso aí. E essa aqui, um cartão postal, ela é uma fonte visual. Uma igreja, uma fonte material, isso aí. Uma carta, uma fonte escrita. E um móvel é uma fonte material. Uma entrevista, uma fonte oral. E as pinturas aqui são fontes visuais, ok? Então, esses são alguns exemplos, né, das fontes históricas. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre fatos históricos. A história é feita através de inúmeras ações humanas que estão ligadas pelo tempo e pelo espaço. Esses acontecimentos recebem o nome de fatos históricos. Então, um fato histórico é aquilo que aconteceu devido, né, à interação, né, devido à interferência do homem, né, em determinado tempo e em determinado espaço. Né? Então, naquele lugar, naquele ano, aconteceu determinada coisa. Isso é um fato histórico. Uma outra coisa, pessoal, importante da gente comentar é sobre a interpretação das fontes históricas. Olha só. A interpretação das fontes pode variar de acordo com o objetivo do historiador, pois cada um pode analisá-la como uma visão diferente e encontrar outras informações sobre o passado. Por isso, podemos dizer que a história é composta por verdades, no plural, pois podem variar de acordo com o historiador e com o período em que a fonte foi analisada. Por que é importante a gente lembrar disso? Porque a história, ela não é uma verdade absoluta, 100% certeza. Por quê? Porque sempre pode se descobrir mais coisas. Por isso o texto aí fala em verdades. Porque o historiador, ele vai encontrar uma fonte, ele vai analisar essa fonte, ele vai reconstruir o passado. Mas outros historiadores podem interpretar de uma outra forma ou encontrar novas fontes. Né? Então, é claro que a matéria que a gente estuda, a história que a gente estuda, ela já foi comprovada por diversas fontes, né? Tem todo um embasamento para ela. Mas, né, a gente sempre tem que lembrar aí que a história ela é feita de verdades, né? Dependendo do historiador, dependendo do período, ela vai acabar mudando um pouco. Ela pode mudar um pouco, né? Pessoal, uma outra coisa importante da gente entender é o que a gente chama de permanências e de mudanças. Né? A história é feita aí de permanências e de mudanças. O que são permanências? Refere-se àquilo que se mantém ao longo do tempo, que não mudou, que continua existindo. Né? Então, aquilo que continua existindo a gente chama de permanência. E as mudanças? Refere-se àquilo que é diferente do que existia no passado, coisas que passaram por mudanças e grandes transformações. Né? Então a gente tem aquilo que permanece, que continua de acordo com o tempo, e a gente tem também mudanças, a gente tem algumas coisas na história que elas modificam. Bom, pessoal, agora vamos então às atividades. Vamos lá, na número 1, né? É importante que vocês tentem fazer as atividades junto comigo, né? Então, na número 1 está falando o seguinte: para compreender a história, é preciso entender alguns conceitos. Explica os conceitos abaixo. Então, vocês vão explicar com as suas palavras o que é cada uma dessas palavras aqui. Historiador. O historiador é o profissional que escreve a... Isso aí, né? O historiador é aquele profissional que escreve a história. Então, o historiador é o profissional que estuda o passado humano em seus vários aspectos: economia, sociedade, cultura, ideias e cotidiano. O historiador investiga e interpreta criticamente os acontecimentos, buscando resgatar a memória da humanidade e ampliar a compreensão da condição humana. Então, explique aí com as palavras de vocês o que vocês entenderam, né, sobre o historiador. O historiador é esse profissional que escreve a história, que vai estudar o passado humano. Na letra B, fontes históricas. O que são as fontes históricas? São o quê? Os vestígios, né? Aquilo que o historiador vai usar, né, para poder escrever a história. Então, as fontes históricas são os itens materiais e imateriais, ou seus vestígios, que são produzidos pela ação humana. Todas as fontes históricas, né, elas passam a ser fontes históricas quando elas são analisadas pelo historiador. Fatos históricos são o quê? Aqueles acontecimentos, né? Então,
A história é feita através de inúmeras ações humanas que estão ligadas pelo tempo e espaço. Esses acontecimentos recebem o nome de fatos históricos. Então, um fato histórico é aquele acontecimento, né, que foi realizado, né, que aconteceu em determinado tempo, em determinado espaço. Ruptura. Né? O que é uma ruptura? É a mesma coisa que uma mudança. Né? É aquilo que muda. Então, rupturas ou mudanças refere-se àquilo que é diferente do que existia no passado, coisas que passaram por mudanças e grandes transformações. E permanências. Se ruptura é mudança, né, permanência é aquilo que continua, né? Isso aí. Então, refere-se àquilo que se mantém ao longo do tempo, que não mudou, que continua existindo. Na número 2. Analise quais as semelhanças entre o trabalho do historiador e do detetive. A gente viu isso lá no começo da aula, não foi? A gente viu que o detetive ele vai atrás de provas para tentar desvendar um crime, né? E o historiador ele vai atrás do quê? Das fontes históricas, né? Ele vai estudar as fontes históricas para que ele possa ir redesenhando e descobrindo o que aconteceu no passado. Então, assim como o detetive corre atrás de provas para desvendar um mistério, o historiador vai atrás de fontes históricas para reconstruir o passado. Né? A gente viu lá os vários tipos de fontes. Na número 3. Relacione os tipos de fontes históricas com seus exemplos, colocando a letra da primeira coluna correspondente com a segunda coluna. Então vamos ver aí, a gente tem o tipo de fonte histórica, fonte escrita, fonte material, fonte pictórica ou visual, fonte oral ou fonte audiovisual. E a gente tem os exemplos, fotografia, entrevista, baú de madeira, carta e fio. Vamos ver cada uma dessas aí. Fotografia é uma fonte o quê? Olhem aí, qual letra? Uma fonte visual, isso aí, letra C, né? E a entrevista é uma fonte oral, isso mesmo, letra D. E o baú de madeira é uma fonte, aquilo que você pode tocar, é uma fonte material. Uma carta é uma fonte escrita. E o filme é uma audiovisual. Como que fica aí a sequência? C, D, B, A, E. Né? Então, confiram aí se a sequência de vocês ficou certinha, ok? Bom, pessoal, agora vamos aí ao número 4. Imagine que daqui a 100 anos um historiador decida estudar o Brasil de 2021. Cite 3 exemplos de fontes históricas que ele poderia usar. Então vamos imaginar que alguém vai escrever como que foi a pandemia no Brasil daqui a 100 anos. Que tipo de fonte que ele pode usar? Ele vai poder usar inúmeras fontes, né? Ele vai poder usar, por exemplo, jornais e revistas que falaram sobre o assunto, fotos, vídeos, as redes sociais, né? Filmes, músicas. Então, todos esses são exemplos de fontes históricas que podem ser utilizadas, né, daqui a um tempo, quando fosse escrever a história aí da pandemia, né, no Brasil aí, de 2021. Bom, pessoal, agora vamos na número 5. Com base na leitura do texto dessa semana, explique por que na história existem verdades ao invés de uma única verdade. Bom, a gente viu, né, que na história a gente tem verdades. Por que verdades? Porque a gente tem diferentes fontes que podem ser interpretadas de diferentes formas, né? Então, olha só. A interpretação das fontes pode variar de acordo com o objetivo do historiador, pois cada um pode analisá-la como uma visão diferente e encontrar outras informações sobre o passado. Por isso, podemos dizer que a história é composta por verdades. Né? Então, dessa forma, a gente pode ver aí que a história não é uma verdade só única. Né? São diferentes verdades, né, que podem aparecer. Bom, pessoal, agora número 5. Escreva um parágrafo refletindo a seguinte questão. Por que é importante estudar a história? Essa é uma resposta 100% aí pessoal de vocês. Por que vocês acham que é importante estudar a história? Para a gente conhecer o passado, para a gente poder entender as coisas que acontecem no presente, né? Para a gente saber como que era a vida das pessoas no passado. Agora eu quero que vocês coloquem aí, né, a opinião de vocês. Por que é importante estudar a história? Bom, pessoal, então é isso. Bons estudos, boa semana. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, comentar e também compartilhar com os colegas de vocês. Lembrando que a gente tem vídeo aqui todo domingo e durante a semana eu faço algumas lives, posto alguns vídeos interessantes aí. As referências que eu utilizei. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!